O que é que a gente pode observar, né, em relação a essa mulher? Uma mulher destemida, uma mulher que era conhecida por sua personalidade forte, né? Uma personalidade que fazia sempre olhar para frente, não retroceder em suas decisões. Ela trabalhava com firmeza e convicção, por isso chamada de a Dama de Ferro, né? Ele surgiu após uma crítica contundente ao comunismo lá em 1975, 76. Ela criou aquela ideia do thatcherismo, que era uma ideologia neoliberal daquela época que defendia o livre mercado, né, a diminuição da intervenção do Estado, enfim. Ela era ferrenha no combate aos sindicatos, né, enfraquecendo o poder desses sindicatos para evitar greves, né, em um momento marcante do governo dela. Ela trabalhava com austeridade fiscal. Ela fez com que que fossem criadas políticas rigorosas para cortes de gastos públicos, controle da inflação, entre outras situações, né, políticas para estabilizar a economia. Ela sempre liderou de forma corajosa, de forma nacionalista, né, em momentos de crise, principalmente como a Guerra das Malvinas, que aconteceu em 82. E aí foi a partir dela que ela realmente se popularizou. Ela era considerada também, dentro de suas características marcantes, uma excelente oradora. Ela comunicava-se com muita clareza, né, e transmitia isso para as pessoas, que fazia com que desenvolvesse nelas a confiança. Mas ela era uma mulher centralizadora e autoritária. Às vezes ela era chamada e apontada como arrogante, né, porque ela não cedia realmente em relação aos seus posicionamentos políticos, né, e esses traços de personalidade fez com que ela realmente fosse a primeira mulher diferenciada a chegar nesse lugar, nesse cargo durante o século XX. Então foi uma mulher realmente com traços de liderança pautados numa personalidade rígida. Ok, pessoal?
Vale salientar, né, antes da gente começar com os estilos de liderança, que um líder ele sempre deve inspirar a sua equipe, né? Inspirar as pessoas com quem ele trabalha a confiança, ser inteligente, perceptivo, decisivo, ter condições de liderar com sucesso, né? As pessoas. Então, apesar de ser algo importante, né, essa questão desses traços de personalidade para a formação de líder, esse tipo de teoria foi bastante criticada, né? Porque assim, esses traços eles são intrínsecos ao indivíduo e são específicos. Então, nem todos os traços são igualmente importantes, né, na definição de um bom líder, né? Então, em algumas situações, os traços de personalidade podem ser mais importantes do que outros, né? Então, se eu, por exemplo, existe uma missão política, né, onde exige posicionamentos específicos de liderança, como o de Margaret Thatcher, em uma missão religiosa, por exemplo, ou filantrópica, essas mesmas características não iriam dar certo. Então, é importante a gente perceber que esses traços eles não são fixos, eles são diferenciados. Então, para cada tipo de líder, existem traços específicos. Então, por isso a crítica em relação a esse aspecto. Outra teoria que a gente vai abordar são as teorias relacionadas aos estilos de liderança. A gente traz aqui 3 estilos de liderança: o autocrático, o democrático e o liberal. Essa teoria ela vai definir o comportamento do líder em relação aos seus liderandos, né? Como ele orienta essas pessoas, como ele traça seus objetivos, né? Refere-se exatamente ao que o líder faz e o padrão de comportamento que ele executa na função de liderar, né? Então, a gente pode perceber que as características de personalidade do líder, nesses casos aí, nesses tipos de liderança, vão fazer um diferencial, certo? Por exemplo, na liderança autocrática ou autoritária, o líder ele vai centralizar todo o seu poder, todas as suas decisões e todas as suas imposições no grupo. Ele é o centro desse grupo, né? E é ele que é o chefão, é ele quem manda, quem impõe, quem exige, quem coage. Os outros que estão ao seu redor são subordinados a ele, eles apenas obedecem, aceitam, né? Cegamente seguem o que foi orientado, não opinam, eles simplesmente não existem, eles são executores de tarefas. Então, o comportamento, nesse caso, do líder autocrático ou autoritário, faz com que se exerça dentro dessa equipe uma grande tensão, que gera frustração, que gera agressividade, que gera decepção, falta de motivação, né? Então, é importante a gente ver que esse tipo de líder que coage, que reprime, hoje em dia, perante a globalização que nós temos, perante as situações que nós observamos nos ambientes de trabalho, não se torna eficaz, mas existem líderes que ainda trabalham nessa perspectiva. Já o líder liberal é o contrário do líder autoritário. Ele delega totalmente as decisões ao grupo, deixa esse grupo bem à vontade, não tem a liderança necessária para controlar os processos e permite que o grupo faça o que quiser. Então termina-se aí, ó, desmanchando esse conjunto, essa equipe. Ele se torna um mero colega, ele perde todo o seu poder. Ele ausenta-se, ele omite-se, ele ignora, ele foge. O subordinado faz o que quer e quando quer. E aí, o que é que acontece? As pessoas, elas
começam a notar um forte individualismo e a manifestação dos comportamentos agressivos passam a gerar desrespeito com o líder. Então, falta apoio ao grupo para contribuir com os resultados. E esses resultados passam a se tornar indesejáveis, porque não há liderança. Todo mundo toma o lugar do líder. E tem a liderança, né, que a gente chama de liderança democrática, que é quando o líder ele une, ele congrega, ele impulsiona, ele orienta, ele estimula, ele ensina, ele ajuda, ele coopera. É quando a formação de grupos de amizade e de relacionamentos cordiais entre os membros incentiva-se a participação democrática das pessoas, né? O líder e os seus subordinados eles passam a desenvolver comunicações espontâneas. O trabalho acontece de forma harmoniosa, produtiva, certo? E mesmo que o líder em algum momento precise se ausentar, o trabalho flui. O líder ele utiliza-se de processos de liderança mais bem elaborados, certo? Então, os subordinados, por isso, passam a colaborar mais, a participar mais, a sugerir, a decidir, a ajudar, a cooperar. Isso faz com que o trabalho realmente renda e seja positivo. Aqui a gente traz um quadro, né, que a gente mostra a diferença entre esses estilos, autocrático, democrático e liberal, né, que a gente chama também de laissez-faire, onde a gente observa características próprias, né, de cada um deles. Então, na autocrática, por exemplo, o líder ele fixa diretrizes, determina providências, determina a tarefa que cada um deve executar, domina a situação, domina o pessoal, né? Então ele é aquela pessoa rígida, como a Margaret Thatcher, né? Ela traz aí a partir das características de sua própria personalidade, uma liderança mais autocrática, né? Uma liderança mais rígida. Já a democrática, as diretrizes elas são decididas pelo grupo. O grupo esboça as providências e não apenas o líder. Né? As tarefas ganham perspectivas mais abrangentes e com possibilidades de debate. A divisão das tarefas fica melhor trabalhada, fica a critério do grupo e a partir das especificidades de cada pessoa dentro daquele grupo, né, respeitando as sabedorias e as especificidades, as habilidades e as técnicas de cada pessoa. O líder, ele não se promove por isso, ele passa a ser um membro do grupo mesmo, né? O líder é o objetivo daquele grupo, é a partir dele que as coisas fluem. E já o liberal, que é o contrário do autocrático, há uma liberdade total para as decisões grupais e individuais. E aí o líder se torna limitado, ele passa a ser uma figura apagada, diferente do líder que se torna uma pessoa normal na liderança democrática. As divisões de tarefa também são escolhidas pelo colega, não há interferência do líder. Então, acontece aí uma falta absoluta da participação dessa pessoa. Então, ele não avalia o grupo, ele não controla os acontecimentos, ele apenas comenta as atividades quando é perguntado, certo? E não toma parte direta da execução do trabalho, da projeção das metas, dos objetivos, né? Do alcance desses objetivos, dessas metas. Ele fica apagado diante do resultado do grupo. E aí a gente chega às teorias situacionais da liderança, né? Essas teorias explicam a liderança dentro de um contexto muito amplo. A gente vê esse menininho aí pensando em várias questões que são desafios para essa liderança. Então, diagnosticar a equipe, analisar os elementos da tarefa, ter capacidade de adaptação, distribuir bem as tarefas, ter uma comunicação diversificada, conhecer as ferramentas de gerenciamento. Então, a gente tem um espectro muito grande de necessidades e de possibilidades. E aí, em cada situação, existe um tipo de liderança específico para alcançar os seus subordinados e o objetivo. Então, esse líder ele precisa ser capaz de se ajustar,
as necessidades daquele grupo, né? Por exemplo, quando as tarefas são rotineiras, são repetitivas, a liderança fica um pouco limitada, né, a ser sujeitada pelo controle do chefe. E aí ele passa a ter um estilo de gestão, de liderança mais diretivo, mais autocrático. Quando a necessidade do líder exercer estilos de liderança mais liberais, ele passa a ter uma conotação diferente no seu posicionamento. Então, ele pode assumir diversos tipos de liderança, né? E isso vai acontecer por quê? Porque ele leva em consideração as diferentes situações que podem ocorrer. Se vai precisar de maior liberdade ou de menor liberdade em relação aos seus subordinados, em relação às tomadas de decisão, se ele vai precisar impor mais autoridade ou menos autoridade, se ele pode estar trabalhando na linha democrática ou se ele precisa retornar em algum momento para a linha autocrática. Então, a partir daí, dessas situações, desses desafios, é que o gestor faz esse movimento entre os tipos de liderança. Por isso, chama-se de liderança situacional, porque vai depender de cada situação dentro do processo de trabalho. Para finalizar nossa aula, né, sobre esse tópico, eu trago para vocês um vídeo que demonstra justamente esse poder de liderança que o líder tem sobre seus liderados, sobre as diversas situações que são impostas para ele, né, na execução da sua gestão. Então, esse líder ele precisa ser um líder de propósito, que influencia propósito. Esse líder ele é diferenciado. Então, assistam o filme abaixo, né, prestem bem atenção na animação e tirem suas próprias conclusões. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir responder as 2 primeiras perguntas lá do início da nossa aula. Então, gente, muito obrigada mais uma vez e espero ter contribuído um pouco mais na formação dos futuros gestores, gestores com propósitos que influenciam propósitos em seus liderandos. Um grande abraço.